Vamos lá, eu sou Gabriel Amaral, sou jornalista, sou tricolor e o Fluminense ainda não, tá? Mas caminha pra sim ter um novo treinador ao longo dessa quinta-feira ou talvez no máximo da sexta-feira. Renato Gaúcho já negocia com o Fluminense, já tem um acordo encaminhado com a equipe das Laranjeiras e a equipe do Fluminense sim deve apresentar o seu novo treinador, já deve estar em fase final ali de negociação para poder fechar com o Renato Gaúcho. Eu sou Gabriel Amaral, já me apresentei. Eu vou girar um pouquinho para cá, porque agora eu percebi que deu um foco lá atrás. Tá passando aqui no momento que eu tô gravando Atlético Nacional e Nacional do Uruguai. Vou deixar assim que aí não tem problema. Atlético Nacional tá enfiando 3-0 no Nacional do Uruguai. Eu ainda estou na Colômbia, né? Estou em Bogotá, eu só vou nessa quinta-feira embora, né? Logística para Manizales é mais complicada. Então eu peço para você deixar o seu like aqui embaixo, se inscrever aqui no canal. Estou gravando o vídeo aqui à noite para trazer aquele conteúdo maroto para vocês. Bem, vamos lá, tá? A notícia é a seguinte: o presidente Mário Bittencourt e o Paulo Angione se reuniram com o Renato Gaúcho. Haviam escolhido ao longo durante o dia, depois da recusa que receberam do Gabriel Milito, né? O treinador argentino recusou o Fluminense. Eu vou falar ainda disso nesse vídeo aqui, porque a gente vai analisar o perfil aí que o Fluminense aparentemente está buscando. E aí, depois de uma conversa marcada e tida com o Renato, o Fluminense deve sacramentar já a contratação do treinador ao longo dessa quinta-feira. Uma das coisas que fez, além, né, do não do Gabriel Milito, que fez o Fluminense negociar com o Renato Gaúcho, é o quão conciliador ele é. E o que é o perfil conciliador? É um perfil que não vai entrar em rota de atrito direto com o elenco. A gente vai falar mais sobre perfil depois, mas eu queria já pensar esse assunto para a gente começar a falar da negociação com o Renato. O Fluminense chamou o Renato, teve uma reunião, e nessa reunião, tem uma informação lá do Diogo Dantas, lá no jornal O Globo, é de que o acordo ainda não foi totalmente fechado por conta de uma questão financeira, porque a pedida do Renato Gaúcho é de 1,5 milhão e o Fluminense tinha ali uma ideia de gastar até 1 milhão de salário com o treinador. Já tinha feito uma proposta acima para o Gabriel Milito de 1,3 milhão de reais por mês, e agora teria que subir ainda mais para poder levar o Renato. Mas eu acho que a partir do momento que já teve uma reunião, que já começou a ter um negócio, acho muito difícil que o Fluminense não feche negócio por conta de 10% de aumento em relação, 10, 15% de aumento em relação ao que seria o limite ali pro Fluminense. No caso do Renato Gaúcho, para quem não se lembra, se é que alguém não se lembra, né? Mas o Renato Gaúcho treinou o Fluminense já em algumas oportunidades, desde lá de trás, em 1996, quando ele estava sendo jogador e ele meio que vira treinador ali do Fluminense em 96 e tentando ajudar o time a se salvar do rebaixamento. Não ajuda, inclusive ele é o treinador que está nas últimas rodadas, que tem uma sequência lá de 4 derrotas e que a gente acaba... Tem vídeo aqui no canal, inclusive, falando sobre esse rebaixamento de 96, que acabou, o Fluminense foi rebaixado, mas no ano seguinte jogou a Série A. Por quê? Eu explico tudo nesse vídeo. Corinthians e Atlético Paranaense manipularam resultados, mas a CBF não derrubou. 4-0 Atlético Nacional. Ah, não, perdeu o gol. A CBF decidiu não punir o Corinthians, né? E aí jogou panos quentes, não rebaixou ninguém. Tem essa história aqui, Renato Gaúcho era o treinador lá na reta final do Fluminense, que acabou rebaixado. Teve essa passagem, né? Foram 7 jogos só, mas teve outras passagens também, né? Obviamente muito mais marcantes do que e que a gente gosta mais de lembrar. Tanto 2002 quanto 2003, ele treina ali o Fluminense por mais de 70 jogos. Depois ele volta, tem passagens pelo Vasco, e ele volta pro Fluminense em 2007, é campeão da Copa do Brasil, seu primeiro título da carreira, ele tinha sido vice no ano anterior com o Vasco, e em 2008 é vice-campeão da Libertadores com o Fluminense, depois é demitido durante o Brasileirão, porque a campanha era muito ruim. Ainda volta ao Fluminense em 2009, aí essa é daquela que eu nem lembrava, tá? Trabalhando aqui na sinceridade mesmo, se mandasse eu chutar, eu não lembraria dessa de 2009 de cabeça rápido, não. Ele tem essa passagem em 2009, vence um jogo só, é naquele meio daquele Brasileirão horroroso antes do Cuca assumir, que é ele só vence aquele 5-1 no Sport. Esse jogo eu lembro. Gol do Chiesa, do Rony, do Eduardo, que está hoje no Cruzeiro, ex-Botafogo. E ele, em 13 jogos, ele só vence um. É uma loucura.
Passagem muito ruim mesmo essa de 2009. E além disso, além da passagem de 2009, ele teve uma outra ainda depois, que foi em 2014. Ele assume, treina 18 jogos, basicamente o início do Carioca ali, né, o Campeonato Carioca, mais o iniciozinho da Copa do Brasil, e é mandado embora depois de perder a semifinal pro Vasco. Fiz esse breve resumão aí do Renato Gaúcho no Fluminense, porque, obviamente, o maior contexto dele relacionado ao Fluminense não é como treinador. Tem o título da Copa do Brasil, a nossa única Copa do Brasil até hoje é com o Renato Gaúcho de técnico. Até ano retrasado, a nossa melhor campanha em Libertadores era com ele de técnico. A gente ganhou agora já. Mas ele tem uma marca muito maior ainda como jogador. O gol de barriga em 95 é inesquecível. E aí, cara, a gente traz esse ponto. Então, o primeiro ponto que eu acho que já tem é o seguinte. Eu dei uma passada na internet, aquela olhada geral, saindo da minha bolha, né? Eu tento sempre fugir do que seria a minha bolha aqui do canal, e aí até pergunto a vocês, se vocês gostaram da contratação do Renato Gaúcho, para saber qual que é a minha bolha aqui. Aliás, se vocês gostariam, né, que o Renato Gaúcho fosse contratado, não está fechado ainda, tem acordo para ser fechado ainda, mas está muito bem encaminhado. E aí, cara, eu vi que foi uma aprovação geral, assim, eu acho que dos nomes brasileiros, provavelmente o Renato Gaúcho seria o que teria o menor índice de rejeição. Talvez não fosse o que teria o menor índice de rejeição, mas está ali no topo. Eu acho que o Dorival talvez tivesse menos rejeição, e tenho minhas dúvidas sobre Tite, pensando nos brasileiros, se teriam menos rejeição ou não que o Renato. Mas a rejeição do Renato não é alta, e o apoio é alto a ele, tanto por esse histórico, faz 30 anos do gol de barriga agora em 2025, por esse histórico dele de treinador em 2007, dele de treinador em 2008, esse vínculo dele. Tem aquele vídeo que ficou extremamente famoso, né, dele em 2021, enquanto treinava o Flamengo, tomando 3-1 pro Fluminense, e enfim, viralizou ali a torcida do Fluminense cantando eu, Renato é tricolor, em 2021, naquele jogo. Então, assim, ele tem esse vínculo já com o Fluminense. Mas, cara, mais até do que isso, a gente tá falando de um treinador que fez trabalhos longevos, vale dizer. Nos últimos 12 anos, nas últimas 12 temporadas, o Renato Gaúcho treinou 3 times só. E ele treinou o tempo todo, tá? Ficou pouco tempo no mercado aí. 3 times. Ele treinou o Fluminense, esses 18 jogos, foi mandado embora. O Fluminense em 2014 estava em ebulição ali de briga da Unimed, com a diretoria do Fluminense na época. O Renato era muito fechado com a Unimed, né? E o Flamengo, que ele treinou em 2021, foram 37 jogos. Tem uma curiosidade. Na passagem dele pelo Fluminense, ele venceu metade dos jogos. Óbvio, foi carioca, então você, né, diminui o tamanho do feito. Mas em 2021, pelo Flamengo, ele já saiu do Grêmio ganhando 5 de 5. Ele sai do Grêmio, vai pro Flamengo. E no Flamengo, ele só perde 5 vezes. Fica muito marcado por ele não ter sido campeão de nada, né? De certa maneira, perde aquela final pro Palmeiras na Libertadores. E aí chama muita atenção quando você para fazer o cálculo do Renato Gaúcho, que historicamente privilegia os outros campeonatos, né? Quando você para fazer o cálculo do desempenho dele naquele Brasileirão, jogando o Brasileirão, né, treinando o Flamengo, e olha que ele nem treinou até o final, ele foi demitido um pouco antes do final ali do Brasileirão. Ele treinou 25 jogos, o Flamengo, naquele Brasileirão. Pegou no iniciozinho ali, acho que na 10ª rodada, mais ou menos, alguns jogos atrasados, e foi até a 35ª. A parte dele do Brasileirão, ele faz 73% de aproveitamento, privilegiando a Libertadores, nitidamente. O campeão naquele ano é o Atlético Mineiro, com uma das melhores campanhas da história. Sabe com quantos por cento de aproveitamento? 73%. Então, assim, o ano de 2021 é tido como um péssimo dele, né, que é um único ano fora do Grêmio desde 2015, mas é um ano, cara, o desempenho dele não é tão ruim. O Renato acabou ficando com muita fama, e ele gosta, né, dessa resenha dele ser boleiro e tal, ele não estuda e etc, mas a gente sabe que não é esse só o perfil dele. O Renato é competente. E eu acho que esse vínculo com o Fluminense ele vai trazer uma coisa produtiva, que é paz para trabalhar. O Renato chega com mais crédito do que outros chegariam. Se o Fluminense nesse momento traz Odair Hellmann, independente da qualidade ou não do Odair, ele já ia ter que contar com uma crítica prévia. O Renato tem pouco isso. E isso acho que facilita muito para você pegar um trabalho que vai ter uma sequência de jogos. E aí eu acho que só entra na questão, quando eu falei do Odair, né? Entra na questão, pra gente fechar o vídeo, do perfil que o Fluminense está querendo.
eu sei que é tentador demais a gente olhar e falar bem assim, o Fluminense tentou um estrangeiro, que era o Milito, não conseguiu, é o Renato, e aí, qual que é o perfil? O Fluminense está sem saber que treinador que quer. Eu acho que pra gente falar isso, a gente precisa saber qual é o objetivo do Fluminense, pra gente poder criticar a lógica pensada para o treinador. E por que eu tô falando isso? Se, por exemplo, ele chega e fala bem assim, não, a gente tentou o Renato Paiva, que tá no Botafogo, tentou o Roger Machado e tá tentando o Renato Gaúcho agora. Aí você fala, cara, não tem nada a ver um com o outro. Ele fala, não, os três são com a letra R, eu queria um técnico com a letra R. Beleza, o perfil tá aí, o padrão tá aí. Ridículo, obviamente eu fiz de sacanagem aqui agora. Mas a gente precisa primeiro entender qual é o padrão que eles estão querendo. Ou se não tem nenhum padrão. O fato de tentarem o Milito primeiro, para mim, mostra que sim estão preocupados com a opinião pública. Estão preocupados internamente com a opinião pública. A primeira tentativa foi no treinador estrangeiro, que é algo que a opinião pública... O Fluminense é o único time dos principais times do Brasil, e eu não coloco aqui só o G12, mas boto na conta Fortaleza hoje em dia, boto Atlético Paranaense, Bahia. O Fluminense é o único esporte, o Fluminense é o único time que não teve treinador estrangeiro no século inteiro. E isso, obviamente, tem uma explicação também para isso, e os últimos 6 anos do século foram geridos por Mário Bittencourt, que já deu algumas entrevistas falando que não fazia questão de contratar estrangeiro. E aí a primeira tentativa foi no Milito. Deu errado, qual foi a segunda tentativa? Provavelmente o treinador que tinha um perfil, que aí eu acho que é um ponto-chave, que o Fluminense queria, um perfil conciliador. Não sei quanto Milito era esse perfil conciliador todo, né? Nomes, por exemplo, como São Paulo, já seriam descartados direto. E modelo de jogo, um modelo de jogo que joga um pouco mais para frente. Isso Milito e Renato vão ter. É muito raso? É. A gente vai ter que falar sobre marcação, sobre construção de ataque. Eu, obviamente, não tenho o background do Grêmio para poder analisar isso tudo. Mas enfim, acho que o Fluminense trazendo acerta. É um acerto pensando em temporada, é um acerto pensando como clube, é um acerto pensando em Mundial também, da gente ter um treinador representativo no Mundial de Clubes. E, acima de tudo, um treinador que tem títulos, né? Eu não falei aqui, mas você abre o currículo do Renato Gaúcho, você vê aqui, ó, Copa do Brasil, que foi campeão com o Fluminense, mas foi campeão depois de novo com o Grêmio. Libertadores, é campeão da Libertadores também com o Grêmio. Cadê a outra aqui? 6 títulos estaduais de Campeonato Gaúcho, em sequência, todos os 6, tá? 18, 19, 20, 21 e 22. Perdão, tem o 22 que não foi, né? De 18 a 24, só 22 que não foi. E também foi campeão da Recopa em 2018, quando ganhou com o Grêmio a Libertadores. Então a gente está falando de um cara que levanta a taça. Hoje ele é um cara que levanta a taça. Lá em 2007, quando ele estava no Fluminense e ganhou a Copa do Brasil, ele era tido como treinador sem título. E agora ele tem essa cancha. Acho que vai ser interessante. Diz aí, tá? Tô lançando esse vídeo aqui na madrugada, porque aqui ainda é 10 e pouca da noite, né? Mas aí já é quase 1 da manhã. Mas tô lançando esse vídeo logo pra a gente aí debatendo sobre Renato Gaúcho, porque ao longo dessa quinta-feira, provavelmente o nome do treinador, eu diria que ao longo dessa quinta-feira a gente vai ter uma notícia de definição sobre Renato Gaúcho. Ou de que desistiu tudo, rompeu tudo e não vai fechar, ou então, que é o mais provável, inclusive, de que o Fluminense anuncie o treinador. Beleza? Tamo junto, não esquece de deixar um like aqui embaixo, se inscrever aqui no canal. Até a próxima, valeu!